Maio aqui no Brasil também é chamado do mês das noivas. Isso porque o período é preferido para a celebração de casamentos. Mas o sonho de muitos casais tiveram que ser adiado por causa da pandemia do coronavírus. E o que fazer nessa hora? Quais são os direitos dessas pessoas? Confira na reportagem de Giovanni Ázara. Marisol e Gustavo já têm 8 anos de relacionamento. Há cerca de 2 anos, eles decidiram dar um passo a mais e oficializar a união. E desde então, foi muito planejamento para realizar uma grande cerimônia e festa de casamento. A celebração estava marcada para o final de junho, mas infelizmente, o mundo entrou numa grande pandemia de coronavírus e os planos precisaram ser adiados. Foi muito difícil no início, mas nós já estávamos esperando que isso fosse acontecer, né? Temos uma cerimonialista que tinha nos orientado ao longo desse tempo de espera. E quando chegou o momento de tomar a decisão final, nós resolvemos adiar o casamento. Assim como a Marisol e o noivo Lucas, muitos casais tiveram que repensar as festas e celebrações de casamento devido à Covid-19. Mas em casos como esse, em que há a contratação de vários serviços e muitas vezes de forma bastante antecipada, quais são os direitos do consumidor e do fornecedor desse serviço? Getúlio Faria é especialista em contratos. O advogado conta que o Código de Defesa do Consumidor prevê que, se o serviço contratado não foi prestado, o consumidor tem direito a reembolso do valor pago. Mas como a pandemia é uma situação excepcional, o ideal é usar o bom senso e que cliente e prestador devem entrar em um acordo, evitando assim a judicialização da questão. O recomendável no primeiro momento é que o consumidor e o fornecedor eles busquem um entendimento, uma negociação em que fique bem claro as regras, as normas da relação contratual entre eles, ajustando os direitos e deveres do consumidor e do fornecedor em relação àquele evento. E foi justamente isso que fez a Marisol. Ela escolheu uma nova data, 3 de junho de 2021. Quando encontramos uma data, entramos em contato novamente para renegociar os contratos. Em nenhum momento nós pagamos multas, não encontramos obstáculo com nenhum fornecedor, todos foram muito solícitos, graças a Deus entenderam a situação e fizeram só os reajustes do contrato previstos como buffet e decoração. O advogado explica que essa é sempre a melhor opção. É importante a formalização de um instrumento, de um aditivo ao contrato, de forma clara, precisa e objetiva, prevendo os direitos e deveres de ambas as cláusulas. Um cuidado que tem que se haver para que não haja nesses aditivos, assim como todo em contrato de prestação de serviço, cláusulas abusivas que gerem vantagem desnecessária, vantagem abusiva para uma das partes em prejuízo da outra.